tão longo como as vitaminas lipossolúveis, mas ela se deposita e guarda por um período curto de tempo, mas é diferente das outras, que a cada 1, 2 dias que você não consome, você, como não produz, você perde essas vitaminas. Por exemplo, a vitamina C, né? Então, a vitamina B12, ela é importante porque ela tem várias funções no nosso corpo. Ela é responsável pela síntese e reparo de DNA. O DNA é uma estrutura dentro da célula, do núcleo da célula, que nós trazemos como fator hereditário. Então, ela faz reparo do DNA. Isso é importantíssimo. Desculpa. A B12 é importante nesse sentido. Ela faz a síntese dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Então, ela é responsável pela formação dos eritrócitos, das hemácias, né? E depois a gente vai explicar a falta dela, o que vai levar. A vitamina B12, ela também tem uma ação na produção da bainha de mielina também, que é um encapamento dos nervos, dos neurônios. Então, ela melhora o impulso. Eu vou ter que acabar misturando um pouquinho dos efeitos dela e dos sintomas, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm falta de vitamina B12, da parte neurológica, podem evoluir com depressão, com ansiedade, tá? Ela pode ocasionar, com falta crônica da vitamina B12, uma desmielinização do sistema neurológico. O que seria isso, doutor? Esses axônios, o que encapa essa bainha de mielina, ela se degenera, tá? E algumas doenças degenerativas, como a esclerose múltipla, como Alzheimer, por exemplo, pode se mimetizar com uma falta da B12. Então, ela diminui a memória, a cognição, o raciocínio, né? Quando a gente fala cognição, é raciocínio rápido. Então, a pessoa fica com raciocínio lento, tá? Ela fica com perda da memória recente. E ela se assemelha muito ao Alzheimer, ao diagnóstico de Alzheimer. E até de esclerose múltipla. Você faz uma ressonância e você tem lesões. Quando ela perpetua muito tempo em falta, você tem lesões que são irreversíveis a nível neurológico. Olha a importância da vitamina B12. Quando a gente fala da vitamina B12, tem as formas ativas que eu vou explicar. Ela é responsável, Juarez, e caros ouvintes, pela energia do corpo. Então, a falta de vitamina B12 pode dar um sintoma de fadiga crônica, tá? Por que isso acontece? Nós temos um ácido chamado ácido metilmalônico e através da vitamina B12 ele se transforma em succinil-CoA e entra no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs da bioquímica é responsável para dar energia mitocondrial, para dar energia para nossas células. A mitocôndria é uma organela que gera fonte de energia. Então a falta da B12 não há essa transformação do ácido metilmalônico em succinil-CoA, não forma o ciclo de Krebs, a pessoa tem fadiga crônica. Tá? Olha a importância dela. Nossa. Então a gente falou no vídeo, numa conversa anterior, sobre fadiga crônica. Né? Falamos da falta de ferro, de várias situações, e a B12 é uma delas. Tá? Então a falta da vitamina B12 faz isso também. Como eu falei da parte neurológica, além de depressão, né, de se mimetizar um Alzheimer, uma esclerose múltipla, ela também tem relação também com neuropatia. Tá? Polineuropatias. São aquelas pessoas que têm formigamento, dormência nos membros, nas mãos, nos pés, sensação de formigamento, sensação de dor, porque ela também faz parte desse impulso neurológico. Né? Então, por isso que a gente tem que estar dosando ela de forma constantemente. Então, inúmeras reações, várias a gente vê. Quando você tem a falta dela, você consegue avaliar por algumas formas. Uma delas é a própria dosagem da vitamina B12 no sangue, tá? Só que o ideal é que ela tenha níveis maiores que 600 picogramas por ml. O ideal é até 800, tá? Porque a referência é muito vasta, né? Vai de 140 a 900. Então, poxa, 150 já não é o ideal. Então, tudo que é bom pra gente, a gente quer que fique no quartil superior, lá mais alto. Então, a gente sabe que acima de 800 é o ideal. 600, 800, deixar até 900, tá? Que a gente tem um efeito dela bom pra gente não dar essa sintomatologia toda. Então, a importância dela tem todos esses sentidos, então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela está com uma falta de vitamina B12 e não é investigado, e ela está cheia de dores, e o pessoal trata, às vezes, com uma neuropatia, às vezes do diabético, com medicamentos que às vezes não tem necessidade, como gabapentina, pregabalina, duloxetina, que são medicamentos que têm seus efeitos colaterais, né? Então, Juarez, é bem complexo. E quando você tem a falta da B12, você aumenta outras substâncias. Então, além da dosagem do sangue que eu estava falando, aumenta a homocisteína. A homocisteína tem muita importância, sim. Muitos médicos não dão importância, mas ela tem. A homocisteína ela é formada no fígado, tá? E quando ela está muito alta, significa que você não está metilando. O que isso quer dizer? Aumenta o risco de depressão, de
de câncer e você aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Chega a aumentar até 25%. Tanto é que uma das doenças que a gente estuda de trombofilia, que é quando a pessoa faz uma trombose, infarta ou faz um AVC, uma das coisas que a gente dosa é a homocisteína. Então a gente não vai esperar a pessoa fazer um infarto ou AVC, a gente já vai dosar ela antes e já vai avaliar. Porque a vitamina B12 junto com a B9, ela faz a diminuição da homocisteína. A B6 também, né? A piridoxal 5-fosfato, que é a B6, que faz essa transformação também da homocisteína em outras coisas, na cisteína, né? Que vai virar glutationa, que é um importante antioxidante. A vitamina B9 e a B6 transforma a homocisteína em metionina. Então você baixa a homocisteína. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o aumento da homocisteína é um dos fatores também da vitamina B12 baixa. Outra situação, só para terminar, Juarez, é a dosagem da urina do ácido metilmalônico. É a forma mais fidedigna. Quando você dosa na urina esse ácido metilmalônico e ele está aumentado, significa também que você tem pouca vitamina B12. Tá? Essa vitamina, doutor Júlio, o próprio corpo ela produz, por exemplo, que nem a vitamina D, né? Tipo, eu preciso do sol, por exemplo, né, para obter. A vitamina B12, como é que é? Então, a vitamina B12, como eu disse, ela tem que ser consumida. Tá? Eu vou falar as causas da vitamina B12 baixo, mas ela tem que ser consumida, a gente não produz. Na verdade, Juarez, a gente produz no intestino grosso a vitamina B12, mas no intestino grosso ela não é absorvida, ela é excretada nas fezes. Porque a absorção da vitamina B12 acontece no ilho, tá? Que é o intestino delgado. Então, no intestino grosso, as bactérias do intestino grosso fazem a produção da B12, mas ela é excretada e não é absorvida. Então, nós não produzimos. Por isso que eu falei que as vitaminas hidrossolúveis, elas têm que ser consumidas, tá? Então, quais são as causas da vitamina B12 baixa? Inúmeras. Eu vou explicar depois o processo de absorção dela. Então, são inúmeras. Por exemplo, medicamentos abaixam B12. Então, assim, a metformina é um medicamento que abaixa B12, anticonvulsivante abaixa B12, anticoncepcional abaixa B12, alcoolismo abaixa a vitamina B12, a nicotina do cigarro abaixa a vitamina B12. Quem fez cirurgia bariátrica, você tem uma redução do estômago, você tira o estômago, então você tem porque assim, a absorção dela, eu vou explicar a absorção, mas tem as células parietais do estômago que produzem o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Então deixa eu explicar para vocês entenderem. Quando a gente consome a vitamina B12, que ela vem da carne, ela vem não vem do vegetal, não tem a vitamina B12 do vegetal, mas nós não usamos ela, tá? É uma pseudo B12. Então a B12, ela vem da carne, tá? Então você tem que consumir carne, e carne vermelha, né? Ou as outras carnes também tem, mas a vermelha tem mais. O fígado de boi tem muita vitamina B12, tá? Então, quando você faz a absorção, nós chamamos dessa vitamina B12 que está na carne como um fator extrínseco, fora do corpo, extrínseco. Então, as células parietais do estômago produzem um fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele se junta com a vitamina B12, que é o fator extrínseco, e aí lá no intestino, no ilho, ela é absorvida. Então, você tem que ter acidez no estômago, produção de ácido clorídrico, para o pH estar baixo, e as células parietais produzir esse fator intrínseco, senão você não tem absorção. Então, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, tirou uma parte do estômago, tirou o ilho, por exemplo, fez uma derivação no ilho, por exemplo, você pode ter carência da vitamina B12. Se você é idoso, acima de 60 anos principalmente, mas tem gente jovem também, você pode ter atrofia, uma gastrite atrófica, você não produz também ácido clorídrico. Isso acontece, porque como eu sempre digo para vocês, com o envelhecimento, nós vamos diminuindo a produção das enzimas digestivas. Então, muita gente tem falta de acidez no estômago, então não digere bem o alimento, com isso você não consegue absorver a B12 porque você não tem acidez no estômago e não tem essa produção das células parietais. Omeprazol, pantoprazol, esses bloqueadores de bomba de próton, que é usado, que no máximo era para usar 4 a 8 semanas, a gente sabe que depois de 4 semanas usando, baixa a absorção da B12. Tem gente que usa 10 anos, Juarez. Né? Aí está usando essa medicação há 10 anos, está com a B12 baixa, e aí tem um montão de dor, neuropatia, tem demência, com falta de cognição, e vai tomar outro medicamento e não dosa a B12. Você entendeu? Olha a importância. Outra situação também importante, a gente tem que consumir a carne, né? Então tem os veganos, né? E tem os vegetarianos. Então os vegetarianos, por exemplo, alguns são, chama ovo lacto vegetariano, né? Que consomem ovo e ainda laticínio, né? Esses não tem tanta, mas pode ter uma diminuição da B12. Agora os veganos que não consomem nada de origem animal, esses têm que fazer reposição, porque aí você não tem como você ter a B12 para você absorver, mesmo que você tenha uma boa acidez no estômago. Olha como é que o negócio é complexo, né? E aí, ela dá toda essa situação. Por exemplo, uma falta da B12, como eu disse, a parte de memória, cognição, falta de energia, vai dar fadiga crônica, tá? Fadiga, vai ficar cansado, não vai ter energia, porque não vai produzir, né? Não vai entrar aquele ciclo de Krebs que eu falei. As neuropatias acontecem, formigamento, dormência nas mãos, nos pés, aí vai tomar algum medicamento e a falta da B12.
Lembrando que da anemia, temos uma anemia megaloblástica, aumento das hemácias, tá? Com a falta da B12, a B9 também faz isso, aumenta as hemácias. Então, tem um exame de sangue que chama volume corpuscular médio, ele vai estar aumentado. Isso chama anemia megaloblástica, que é a falta da B12 e da B9. E tem que repor as duas, porque se você repor a B9, melhora, mas às vezes está com falta da B12. Olha como é que é. Então, é complexo. Nós temos uma anemia que é autoimune, chamada anemia perniciosa. Que aí é uma doença autoimune, que a pessoa não produz o fator intrínseco, ela não produz o fator intrínseco no estômago, então também não absorve a B12. E como é que vai repor nessas situações? É injetável. Não adianta fazer oral, porque você vai fazer oral e não vai ter reposição. Você entendeu? Mesmo que seja sublingual, não é o ideal. O ideal seria fazer injetável. Então, gente, nós temos vários tipos de vitamina B12. Nós temos a metilcobalamina, que é a formativa, a hidroxicobalamina também, que é a formativa, a cianocobalamina, que é a sintética, que a gente compra na farmácia, que não é ideal, né? E o adenosilcobalamina. Então, por exemplo, tem gente que toma lá a medicação, eu não vou falar nome aqui, mas é uma medicação chamada não é metilcobalamina nem hidroxi, é a cianocobalamina, ela é sintética, e às vezes a vitamina B12 não sobe, tá? Isso pode acontecer, porque ela é sintética, o organismo tem que fazer a transformação dessa cianocobalamina em hidroxicobalamina ou metilcobalamina. E algumas pessoas têm mutações genéticas. Geralmente é no gene chamado FUT2. Aí você não faz essa transformação. Então você não aumenta a B12 mesmo tomando a injeção. Então já aí fica a dica para vocês. Quem toma alguns medicamentos, às vezes de farmácia, e vão dosar e não sobem. Pode acontecer na 20%, mais ou menos 25% da população. Então tem essas mutações. Então tem que fazer a formativa, né? Eu, por exemplo, no consultório, quando prescrevo para os pacientes, a gente passa a metilcobalamina. Então é importante a gente divulgar a importância da vitamina B12, porque muita gente a gente vai passar e às vezes não entende a importância, então às vezes não toma. Os que tomam melhoram bastante, melhora a energia, melhora a disposição, melhora aquele formigamento, aquelas dores, né? A memória melhora. É lógico que a gente faz outras coisas juntas, né? Mas, assim, é importante que a gente faça a reposição e que vocês, assim, entendam a importância da suplementação quando ela é bem indicada. Que nem tem esses sintomas, doutor Júlio, mas existe algum exame que eu possa fazer que vai me dizer, sim, qual que se eu estou lá com 800 ou se eu estou com 500? Então, esse daí é o exame de sangue da própria B12, tá? Ela é em picograma por ml, aí a gente dosa. Só que, assim, em casos raros, às vezes você está com ela 800, 900, mas ela não está funcionando direito. Por quê? Aí a gente tem que... Porque acontece isso. Porque você tem a absorção, você tem o transporte da B12 e você tem o receptor da B12. Então, por exemplo, às vezes o receptor está com outra coisa ali. Por exemplo, você faz uma... não consome a B12 da forma de origem animal, que eu expliquei. Aí está consumindo, por exemplo, espirulina, que tem a B12 vegetal. Ela pode entrar no receptor, aumenta a B12, mas não tem efeito. Por isso que eu falei, não tem o efeito da B12 que a gente usa, que é de origem animal. Então, às vezes, o vegano fala assim, nossa, a minha B12 está boa, mas está lá cansado, está lá com raciocínio ruim, você entendeu? Aí, como você faz para ter certeza? Medindo o ácido metilmalônico na urina, que é um exame que a gente faz para saber se você está realmente com a falta da B12 ou não. Aí, se você tiver, você vai ter que fazer a injeção da metilcobalamina, que é a formativa, como eu disse para vocês, entendeu? Então, pode acontecer isso também. Então, é complexo, mas é simples, né? Dá para entender. Então, assim... muitos pacientes às vezes chegam no consultório com esse cansaço, às vezes com a fadiga. Lógico que a gente faz vários exames e com essas dormências, com esse formigamento, você começa a fazer a reposição, melhora, né? Então, entendeu que tem várias situações que abaixo, desde a cirurgia, desde a própria alimentação, do vegano principalmente, né? Da cirurgia bariátrica, porque assim, quando você faz um procedimento, seja ele qual for, ô Jorez, você tem seus riscos, né? E você tem a conduta a ser tomada depois. Por exemplo, você fez uma bariátrica, não é só a B12 que cai. O ferro cai, o zinco cai, o cálcio cai, a vitamina D cai. Então, tem que estar repondo essas substâncias, né? E a vitamina baixa, ela dá essas comorbidades, como eu falei. E as lesões neurológicas, quando ocorrem, Juarez, são irreversíveis. Então, por exemplo, você tem quando você pega o sintoma inicial e você trata, melhora. Mas assim, se você tem já uma desmelinização na bainha de melina, por exemplo, uma coisa mais crônica, você viu na ressonância, isso não volta ao normal. Só que aí você fazendo a reposição, você evita que outras partes do neurônio se comprometam, né? E essa digamos, pegando por base dessa medição que nem você falou, né? Tipo, tá em 800, 900 ali, né? Tá ok, tá né? Ok, tá ideal. Tipo, essas lesões, elas começam quando essa medição pode chegar a quanto? O ideal é acima de 600 no mínimo, né? Abaixo de 600 pode ter. Agora, quando tem essas lesões, são paciente com vitamina B12 crítica mesmo. Você vê, às vezes, paciente, a referência, se não me engano, é de 119 ou 140, você vê paciente com 70, com 80 de B12, que ninguém nunca pediu o exame.
Aí quanto tempo está assim, a gente não sabe, né? Então, assim, mas a gente sabe, assim, que abaixo de 600 já não tem um benefício ideal dela, tanto na memória, cognição, agora níveis críticos que aparecem. Por exemplo, se eu esperar no exame de sangue aparecer aquela anemia megaloblástica, que é aquele aumento da hemácia, isso demora muito. Tá? É a mesma coisa do ferro. Às vezes a pessoa não tem anemia que a gente chama ferropriva, que é microcística, que é o contrário, são hemácias pequenas, mas você já tem no exame a ferritina baixa, o índice de saturação de transferrina baixa, então esse paciente também já está cansado, já não está tendo uma boa ou não está ativando o receptor da tireoide, do T3, a pessoa já está com fadiga, você já tem que repor, não tem que esperar chegar na pior situação do paciente para repor, né, Juarez? Exatamente, né? Exatamente. O doutor Júlio, tem uma pergunta que, ó, a galera está movimentada lá no Instagram. Bom, é isso aí. O pessoal está movimentado no Instagram, está perguntando aqui o seguinte, sobre essa questão de reposição, né? Como que eu consigo repor esta vitamina no corpo? A pessoa, acho que, no sentido, acho que ela está perguntando assim, se eu posso, sei lá, ir a algum lugar, comprar essa vitamina e começar a tomar? Não, na verdade tudo é supervisionado, né? Não estou falando para todo mundo sair tomando B12. Você tem que fazer o exame de sangue, dosar, ver se realmente está baixa, ver se o problema é esse, tá? A gente faz lá no consultório, lá no Reviver Consultório, a metilcobalamina injetável, tá? E aí, às vezes, dá para você fazer em algumas situações uma suplementação sublingual. Tá? E aí você acompanha no exame de sangue. Aí geralmente a gente usa as 3 vitaminas ativas, né? Que é a metilcobalamina, a piridoxal 5-fosfato, que seria a vitamina B6, e aí a gente faz o metilfolato, que o metilfolato é a vitamina B9, tá? Porque assim, essas 3 elas se complementam. Essa que é a ideia. E aí quando está com níveis muito baixos, a gente faz a injeção, né? A injeção a gente faz semanal, por 4 semanas, depois faz uma manutenção uma injeção a cada 60, 90 dias, e já, como ela tem um fator de depósito que eu expliquei no início da conversa por causa do cobalto, ela mantém uns 60, 90 dias, depende de cada organismo e da alimentação que vai fazendo, né? Então a forma de repor é essa, sublingual ou injetável, né? Sempre injetável para otimizar, mais rápido, e depois a gente mantém ela sublingual e acompanha. Alguns pacientes, por exemplo, mesmo sublingual, às vezes não sobe, aí você tem que manter injetável, tá? Principalmente os bariátricos, né? E a B9, todas elas são da mesma forma. Por exemplo, a B9 é o ácido fólico, né? Mas comprar na farmácia o ácido fólico é a forma sintética. A forma ativa é o metilfolato. Então, a mesma coisa, também tem o polimorfismo que não transforma ácido fólico em metilfolato. Acontece em bastante parte da população, que é um polimorfismo chamado metileno tetraído folato redutase. Nossa, que nome, hein? O nome é bonito. Mas ele é assim. Então, por que não repor sempre o metilfolato? Né? Então eu vejo às vezes muitas gestantes assim tomando só ácido fólico, né? Porque o ginecologista às vezes passa só ácido fólico, mas eu sempre falo assim, ó, vamos fazer a formativa, metilfolato. Né? Bacana, agora são 9h35, doutor Júlio, eu vou para um breve intervalo, nós já voltamos aqui no programa Espaço Cidadão. Muito bem, de volta aqui no programa Espaço Cidadão. Para a galera que está acompanhando a gente aqui, doutor Júlio, lá no rádio, tá no comercial, né? Mas para você que está acompanhando a gente, só conferir aqui, ok. Para a galera que está na nossa live, né, doutor Júlio? Agradecer a todo mundo que está aí na live. Desculpa não ter avisado antes do tema, a gente vai começar a se organizar para avisar antes, para vocês ficarem preparados aí. Mas assim, ó, de 15 em 15 dias estamos aqui, né? Então semana sim, semana não. E aí cada dia vai ter um tema diferente, né, específico. Lembrando que a gente já fez várias entrevistas aqui, já tem 1 ano já de programa. Então, assim, tudo isso aí está gravado no Face da Najuá, no meu Instagram também, Dr. Júlio Narraz, né? @Dr. Júlio Narraz, tudo junto, né? E aí vocês têm como acessar. E tem bastante conteúdo lá, mais antigo também, tipo, mas que também são de temas atuais, que vocês podem também estar lá vasculhando, né? Vitamina D, né? A oxidação, como é que ocorre a oxidação, estilo de vida saudável, boa alimentação. Então tem bastante tema legal. E eu fico feliz aí pela presença de todos. Se tiver alguma pergunta aí específica, hoje nós estamos falando da vitamina B12, né? Então tem muitas dúvidas, né, da B12. Então se vocês tiverem aí, o Juarez está aqui comigo me ajudando. Qualquer coisa a gente vai respondendo para vocês. Vamos lá. Mandar aqui alguns abraços aqui, ó, na fanpage aqui da Najuá, a Gisele Noz, Vilma Mudri, a Lu Carneiro, Maria Luísa Cabral, Márcia Regina, Cleusa Padilha, Rita de Cássia Figueiredo. Essa é minha irmã. Também a Dina Puner, Leonete Ribas Fernandes, Mariana Duda, Adriane Machensky, a Dani das Graças, João Alberto Panco, Rosli Duda, Silvana Denco, Lídia
Paitra, o Anderson Kozak, Dana Kazan, Elza Ruvinski. Quanta gente aqui, doutor Poxa Júlio? vida, grandes amigos aí, grandes amigos conhecidos. Mas assim, ó, vocês viram como é que é importante a reposição da vitamina B12? A gente às vezes se pega com surpresa, viu, Juarez? Às vezes no consultório a gente vai falar, passar as vitaminas, o pessoal não entende, porque não é uma coisa da medicina tradicional. A medicina tradicional vai tratar com remédio, sempre procura uma doença, e um remédio específico para a doença. Não que eu não saiba as medicações, eu sei as medicações, mas sei também unir os dois. Né? Por isso que é sempre importante unir o útil ao agradável. Ver quando é necessário o remédio e ver quando há necessidade realmente de uma vitamina, de um suplemento. Quantas vezes no consultório, viu, gente, viu, Juarez? Que a gente pega paciente com dormência, formigamento, com dores, e você faz uma composição de vitamina B1, B12, B6 e melhora a neuralgia. Antigamente, antes de eu estudar esses temas da medicina mais integrativa, que seria o corpo como um todo, a bioquímica do corpo, que é o que eu falo aqui, a gente pegava e entrava com medicamento, né? Então, assim, fazia os exames, se não tinha nada na tireoide, não tinha uma anemia muito evidente, o tratamento era antidepressivo, duloxetina, anticonvulsivante, gabapentina, pregabalina, principalmente a pregabalina, que tem um efeito maior nessas neuropatias, melhorava, 100% não. Só que o problema é os efeitos colaterais, né? São remédios, né? Tem efeitos colaterais, querendo ou não, deixa a pessoa mais sonolenta, mais groga, raciocínio mais lento, às vezes fica indiferente da situação, porque quem toma antidepressivo sabe disso. Às vezes fica um pouco apático, sabe? Aquelas emoções ficam um pouco mais controladas. Eu falo de felicidade, não é só de tristeza. Às vezes você, tipo assim, via um filme, chorava com a família, olha que filme lindo, né? Aí às vezes você começa a se medicar com algum tipo de medicamento que você fica apático. Não chora mais, não se emociona mais. Isso acontece. Quem já tomou antidepressivo sabe como é que é. Se veja então, né, doutor Júlio, agora já está voltando aqui, né, dessa importância, né, de suplementar, né, a vitamina B12, e o doutor Júlio vai continuar aqui no programa, doutor Júlio, tem mais algumas perguntas aqui, mas agradecendo toda essa galera que, ó, tem uma... Ó, aqui, ó, doutor Júlio, quanta gente está acompanhando aqui no Instagram, né, do doutor Júlio Narraz. Vamos lá. Obrigado. Voltando aí, pessoal. E tem mais gente entrando aqui, né? A gente pode responder as perguntas também, né? Obrigadão. É isso aí, voltando. A Super Najuá é sua, é minha, é nossa. 92.5, feita por você e pra você. Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. Voltando aqui no programa Espaço Cidadão, gente. Agora são 9h39. Agradecendo a todo esse pessoal que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook, facebook.com/Rádio Najuá, e também lá no Instagram do Dr. Júlio Narraz, né? Você acompanha o programa. O Dr. Júlio Narraz, ele atende aqui em Irati, na rua Conselheiro Zacarias, gente. É no Consultório Reviver. Consultório Reviver, Conselheiro Zacarias. Para você marcar uma avaliação, uma consulta com o Dr. Júlio, o telefone é o 999730089, 999730089. Manda um WhatsApp lá e aí você marca uma avaliação com o Dr. Júlio aqui em Irati, e também o Dr. Júlio atende hoje lá em Prudentópolis, é isso? Sim. Hoje especificamente eu não vou estar lá. Semana que vem estamos lá. Bom, isso aí. Então, a hora que você conversar com o Dr. Júlio, né, já diz, Dr. Júlio, né, eu acompanho você lá na rádio. Pode falar. Dr. Júlio, você falou que, tipo, quando a vitamina B12, ela tá baixa, né? O que causa, né? E quando tá ao contrário, por exemplo, aqui, ó, a Alice, ela falou, ó, eu tenho excesso de vitamina B12. Existe algum tratamento para isso? Segundo a Alice, chega a medir 2.000. Alice, é o seguinte, não é para assustar, tem que investigar, tá? Se você não faz suplementação, tá? Não é normal tá tão alta. Algumas doenças hematológicas, tá? Hematológicas, elas sobem a vitamina B12. Então, eu te aconselharia a procurar um hematologista para fazer uma investigação, tá? De algumas doenças da medula óssea. Tem que investigar para saber, porque não é normal, tá? Não é normal. Muito bem. Gostei das dicas do Dr. Júlio, né? Obrigado. Valeu, obrigado. Quem que mandou aqui a mensagem foi o André. Obrigado, André. Bom dia. Tá, deixa eu só ver aqui. Bom dia, o meu marido ele é diabético, né? Toma insulina e tem canseira, fadiga. Pode ser que seja falta da vitamina B12? Com certeza, com certeza. Os pacientes que eu atendo diabético, eu deixo já de rotina já. Porque assim, como eu disse, os medicamentos da diabetes, principalmente a metformina, ela abaixa a vitamina B12, né? Os meus pacientes não usam concomitantemente ad infinito os omeprazóis da vida. Mas o que a gente vê, o paciente diabético é um paciente de altíssimo risco, que já toma remédios para pressão, para colesterol, e aí sempre o médico quer entrar com um medicamento para proteger o estômago, né? Aí manda tomar o omeprazol lá ad infinito.
Não faz sentido isso, tá? Não faz sentido mesmo, eu não uso nos meus pacientes. Então, assim, a somatória de omeprazol ou pantoprazol, seja lá o que for, com metformina, e aí tem insulina também, a insulina não abaixa não, mas aí tem a própria absorção do paciente idoso, que eu falei, gastrite atrófica, quem usa prazol há muitos anos também faz gastrite atrófica, não vai absorver a B12, tem que fazer reposição. Pode dosar, vai estar baixo. Uhum. A pergunta aqui da Vilma Mudri, né? Doutor Júlio, sabe aqueles complexos, né, que compra, complexos de vitamina B, fazem efeito? Não fazem, são doses muito pequenas, são todos sintéticos, né? Se você ler lá, é o que eu te falei, é cianocobalamina. Cianocobalamina, se você não transformar em metilcobalamina ou hidroxicobalamina, não vai ter efeito. E a dose é baixa, tá? A gente usa aí de 1.000 microgramas a 2.000 microgramas de suplementação se for sublingual. Injetável a gente faz também 2.500 microgramas intramuscular, tá? A gente faz lá no consultório, então tem que fazer a reposição. Certo. Tem aqui um ouvinte, né, que está pedindo que me passe o WhatsApp do Dr. Júlio. Vou passar o telefone assim, que o Juarez acabou de falar, é 42 99973 0089. Tá bem. É que como aqui, ó, doutor Júlio, o pessoal pede aqui, né? Eu já envio no WhatsApp para eles, obrigado, né? eu tô atrasado. Não, que isso, Júlio? É que eu sou muito puxa-saco dos ouvintes aqui, sabe? Tipo, eu não sei, doutor Júlio, posso até dizer, mas eu sou puxa-saco aqui dos ouvintes, então eu falo assim, ó, se você não pegar, não anotar, manda aqui no WhatsApp da Najuá que eu repasso. Mas o Juarez, ele fala com propriedade. Um dia desse ele falou assim, nossa, eu tenho que responder, eu não consigo responder todo mundo, mas a minha vontade era responder todo mundo que está participando e fazendo pergunta, porque é muito importante, e eu concordo com ele, é isso mesmo. Vocês são o motivo da gente estar aqui, né? Ah, com certeza, né? Bom dia, doutor Júlio, eu tive amortecimento nos dedos, a minha médica falou que pode ser falta de vitamina B12, é verdade? Pode, acabei de falar no programa, assim, a B12 faz isso sim. Outras vitaminas também, tá? A vitamina B1, a tiamina também pode fazer. Só para vocês terem uma ideia, até sintomas de Parkinson, tá? Tremores involuntários, a vitamina B1, a tiamina faz, né? Então tem que investigar, mas dá para fazer a reposição, mas tem que investigar sempre, né, se ela está realmente baixa, porque pode ser outras causas, mas pode ser a causa mais provável, tá? Uhum. Sobre aqui tem na mesma pergunta que o doutor Júlio, ela pergunta assim, vou tentar resumir aqui, Tá. ela falou assim, ó, tipo, existe alguma medição, assim, tipo, eu preciso tomar a vitamina B12, tipo, uma numeração, assim, que a minha tá baixa, eu preciso repor ela, tipo, tem alguma medição, sim, uma unidade internacional? No exame de sangue, como eu disse, o ideal é acima de 800 picogramas por ml, tá? A reposição, quando a gente faz sublingual, a gente usa outras vitaminas, mas eu disse já, a vitamina B12, a metilcobalamina, que é a formativa, a gente começa de 500, tá? Eu vou falar mínimo, de 500 microgramas a 2.000 microgramas, tá? Seria a sublingual. A injetável já é padronizada 2.500 microgramas. Muito Tá. bem. O Celso do táxi, né? O Celso, a tua pergunta que você fez aqui, tipo, posso até responder, porque o doutor Júlio comentou aqui, que tem que consultar, né? Tem que consultar, fazer um exame, porque ele perguntou se você pode tomar vitamina sem consultar. Não, né? é de infinito não, porque também assim, ó, que nem eu falo, tudo em excesso faz mal e baixo faz mal. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Então o excesso de vitamina B12 também não vai fazer bem, tá? Tá bem. Graziele Nós tá mandando aqui, bom dia. O Rosni Duda também do bom dia. Meu braço Sueli direito, Mores tá mandando aqui, ó, gostei das dicas do Dr. Júlio. Obrigado, né? obrigado, Sueli. Obrigado, ó, tem muito boas explicações, né? Isso aí, pessoal, brigadão, né? E a tua mamãe tá lá participando sempre, né, Dr. Júlio? Minha mãe Suelina Haas tá aí. É isso aí, valeu, pessoal. Gente, ó, para você marcar uma avaliação com o Dr. Júlio, uma consulta, o telefone é o 42 99973 0089. Ele atende aqui em Irati, no consultório Reviver, na Rua Conselheiro Zacarias, né? E você já segue as redes sociais do Dr. Júlio? Ainda não? O Instagram e também tem você segue lá o Instagram e o Facebook, né, do Dr. Júlio lá, tá? Tem os conteúdos, né? E logo vai estar no YouTube também, né, doutor? Vamos reativar isso daí, né, Jair? Vamos dar um jeito, né, doutor Júlio? Muito bem, 9h46, vamos nessa, doutor Júlio? Vamos lá, obrigado a todo mundo, viu? Obrigado a todos os ouvintes aqui da Super Najuá, tá? Dos amigos aí do Instagram que tá junto, né? Tem um Face também da Najuá que tá gravado, no meu Instagram vai estar gravado também. Obrigado a todos, uma excelente quinta-feira, né? E um bom final de semana para todos, né? É isso aí, né? E um bom final de mês, né? Porque amanhã já é o Verdade. novembro, né, doutor? Um excelente novembro, né? Início de mês para todo mundo, né? Esse mês foi o mês, né? Outubro Rosa. E o mês que vem, atenção, homens, Novembro Azul, né? Cuidados com vocês. Viu? Né? Dia 14, se eu não me engano, é Dia Mundial do Diabetes. Nós já falamos várias vezes do diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu
estou pensando falamos várias vezes, não, falamos uma vez, de fazer novamente o tema do diabetes. Eu acho que é importante. Diabetes, né? Vamos fazer o seguinte, doutor Júlio, né? Se os ouvintes aqui mandarem, ó, quero que o doutor Júlio refaça esse tema do diabetes. Ou lá no. Vamos colocar lá Isso. nas redes sociais Vamos também, né? colocar Para o nas redes pessoal, né? sociais, Para né? ver se vocês querem ou não, né? Aí o doutor Júlio faz. 9h47, um abraço e até amanhã. Abraço a todos. Obrigado. Super na Joá. Chá Divinos. Conhecido como chá do milagre. O chá Divinos deixa seu organismo limpo para absorver as vitaminas necessárias. Melhora a digestão, elimina refluxo, cuida dos rins, fígado, estômago, intestino e pulmões. Controla o diabetes, inchaços das pernas, colesterol, triglicerídeos.